precisa de um resgate no que diz respeito a coisas que ela fazia e que deixou de fazer. Ou então a pessoa, ela era e deixou de ser. Por exemplo, era uma pessoa determinada. Determinada é aquela pessoa que com determinação, ela sempre vinha para a igreja com essa fé, com essa determinação. Mas com o passar do tempo, essa pessoa deixou de ser determinada, deixou de ter determinação. Ela precisa então resgatar o quê? Essa determinação que deixou de ter. Ela precisa resgatar essa pessoa determinada que foi e deixou de ser. Há pessoas que eram de muita confiança, confiavam no poder de Deus, podia levantar-se o problema que fosse. Levantou-se um problema pequenino ou grande, não importa. Ela dizia: eu confio em ti, eu confio em Deus. Isso que aconteceu não vai me abalar. Isso que aconteceu não vai mexer com a minha estrutura espiritual, com a minha fé. Eu confio no poder de Deus. Mas com o passar do tempo, essa pessoa foi deixando de... Foi deixando de confiar. Foi perdendo aos poucos essa confiança. Então essa pessoa precisa resgatar o quê? A confiança que perdeu. Está na igreja, mas deixou de confiar. Está na igreja, mas deixou de ser determinado. Existem pessoas que, com o que diz respeito ao altar, elas criam no altar. Tudo que viesse do altar para fazer, ela dizia: eis-me aqui. O bispo, o pastor, no altar chama a pessoa para um propósito, para uma campanha de fé, por exemplo. Você vai vir no altar, você vai participar dessa campanha, você vai participar desse propósito, porque isso aqui é para transformar a sua vida, porque isso aqui é para mudar a sua história. Então venha. Aquela pessoa, se não for a primeira, era uma das primeiras a vir. Levantava-se logo da poltrona, da cadeira que estava, e vinha apanhar aquele propósito na fé. Mas com o passar do tempo, perdeu isso. Quando o pastor está falando de campanha, quando o pastor está falando de propósito, quando o pastor está falando de sacrifício no altar, aquela pessoa já começa a dizer: não é bem assim. Não tenho que sacrificar, não tenho que fazer, eu não tenho que ir ao altar para fazer pedido ou para oferecer sacrifício, não. Então ela perdeu aquilo. E por conta de ter perdido isso, há consequências más, há problemas que surgiram. Então essa pessoa precisa resgatar o quê? Precisa resgatar essa forma determinada de ser, inclusive no altar. Pode não ter se afastado da igreja, mas afastou-se da onde? Afastou-se do altar. De repente você era uma pessoa que jejuava. Você oferecia o seu jejum para Deus, porque o jejum consagra a nossa vida. O jejum, fisicamente, é o enfraquecer do corpo, da carne, porque estamos algumas horas sem nos alimentar. Mas espiritualmente é o fortalecer do espírito. Então quando eu faço um jejum, eu fortaleço o meu espírito. Quando eu faço um jejum, eu fortaleço a minha fé. Quando eu ofereço a Deus um jejum, aquele jejum, ele fortalece a minha vida espiritual. O Senhor Jesus disse: há certas castas de demônios, certos tipos de demônios, que só vão sair com oração e com jejum. Então você era uma pessoa que jejuava. Eu não me refiro àqueles jejuns exagerados de 24 horas, 18, 12 horas. Não, às vezes um jejum simples de 6 horas, se você faz em espírito, é válido. Quer fazer um jejum de 12 horas? Faça, mas não a semana toda. Escolhe 2, 3 dias da semana para fazer. Mas de repente você afastou-se do jejum.
Você não consegue mais fazer um jejum de poucas horas. Você precisa resgatar isso. Você era uma pessoa feliz. Hoje, dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, você é uma pessoa triste. O que você precisa resgatar? Aquela alegria, aquela felicidade que você tinha. Você tinha prazer em tudo que fazia. Eu me refiro até você, obreiro, obreira, que faz a obra de Deus, que serve a Deus. Você tinha prazer no evangelismo. Você ia para as ruas com prazer e evangelizava as pessoas. Quando você olhava para uma cadeira vazia na igreja e você notava a falta de uma pessoa, você logo se preocupava em visitá-la para poder resgatá-la e saber por que a senhora faltou, houve algum problema e trazê-la de volta para a igreja. Mas hoje, tanto fez, tanto faz se aquela cadeira está vazia. Tanto fez, tanto faz se aquela pessoa faltou ou se ela está presente, se ela deixou de vir ou se vai vir depois, se vai voltar. Tanto fez, tanto faz saber se ela está afastada ou se ela ainda está na igreja. Você precisa resgatar isso. Você precisa resgatar esse amor ao próximo. Então você, durante um tempo, você foi uma pessoa, como se costuma dizer, pau para toda obra. Pau para toda obra. Quer seja obreiro, obreira ou não. Todos que se propõem a servir a Deus, pau para toda obra. Mas com o passar do tempo, você esmureceu. Com o passar do tempo, você enfraqueceu-se nisso. Então você também pode resgatar essa pessoa que você foi. Você pode resgatar essa determinação que você teve. Amém? Se você tinha saúde e hoje está enferma, hoje está doente, você pode resgatar o quê? A saúde que teve. Tanto a saúde física quanto a saúde espiritual. A disposição para servir. Você tinha muita disposição, hoje nem por isso. Mas você pode resgatar essa disposição. Agora você entende que a reunião do resgate é para todos nós? Cada um de nós sempre tem algo a ser resgatado. Eu tenho. Como bispo da igreja, eu tenho algo a ser resgatado. Nós, pastores, temos algo a resgatar. Se nós que fazemos a obra de Deus no altar temos algo a resgatar, imagine você. Então a oração que vamos fazer agora é a oração do resgate. Amém? Você vai ser sincero. Você vai ser sincera na sua oração. Meu Deus, eu preciso resgatar. Eu preciso resgatar aquela força interior que eu tinha, mas eu perdi. Eu preciso resgatar aquela coragem que eu tinha, mas eu deixei de ter. Eu preciso resgatar aquela espiritualidade que eu tinha, mas eu deixei de ter. Porque quando a pessoa não é espiritual, é porque ela é o quê? Qual é o contrário de espiritual? Carnal. Então quando a pessoa não é espiritual, é porque ela é carnal. Então você hoje se vê como uma pessoa 100% espiritual? Ou você diz, não bispo, eu tenho me visto carnal. Eu pratico com muita facilidade aquilo que é carnal. A carnalidade faz parte de mim. Mas eu quero resgatar a minha espiritualidade. Então é hoje, o resgate chegou para você. Não importa quem seja você, esteja você aqui pela primeira vez, esteja você aqui voltando após um tempo sem vir à igreja, tenha você 10, 15, 20 anos de igreja, não importa o tempo, você tem oportunidade de resgatar hoje algo que você deixou de fazer ou deixou de ser. Amém? Por gentileza, leve as mãos ao coração. Se você
Se você identificou-se com esses argumentos, você identificou-se com o que falamos aqui, e você quer resgatar algo, você quer pedir a ajuda de Deus para resgatar algo,